E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio que eu continuo falando Mas eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja bem-vindo. E não se esqueça, a gente está aqui na meta de chegar a 300 mil inscritos no canal, a gente está bem próximo, a ideia é chegar ainda esse ano, então se inscreve, ativa o sininho de notificação. E eu vou poupar a Mayara, a gente também está no Instagram e no TikTok com @podecrer.ufc. E estamos também no Spotify, Deezer, Amazon, todas as plataformas. Mas as principais esqueceu de pedir plataformas. para compartilhar e deixar os comentários. Ah, desculpa, gente. Ela que faz essa parte. Ore por mim. A gente tem hoje aqui uma convidada bem especial, a escritora Marcele Dias. Ela é escritora, pastora, palestrante e veio compartilhar um testemunho muito bonito hoje com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso Seja bem-vinda, convite. pastora. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Marcele, eu queria que você começasse contando do início do seu lar. Quando você nasceu, qual era o contexto familiar, qual era a religião da sua família? Quando eu nasci, meus pais, cristãos da Igreja Batista, aqui no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que eu sou... Qual igreja que era daqui? Bom, era da Igreja Batista de Irajá e eu fui batizada na Igreja Batista da Pavuna. Pipe da Pavuna. Só que antes de ter lá o templo para mais de 2.000 pessoas, no templo antigo ainda. Eu era menina, eu tinha 10 anos, eu acho, 9, 10 anos, quando eu fui batizada. E tem um cartãozinho de aniversário de quando eu era pequenininha, que diz que eu era Marcelinha levada, que pula, cai e nem chora. Eu era assim, eu tenho algumas marcas dessa época, né? Eu tenho um ponto aqui. Eu era uma pessoinha assim, bem calminha, sabe essas crianças calma? Marcele é arteira. Bem arteira. E graças a Deus foi um tempo muito bom. Mas aí chegou um dia que os meus pais se separaram, quando eu tinha 10 anos. Aí eu fui importada para Curitiba. E é por isso que eu costumo dizer que eu sou curitiboca, porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui criada em Curitiba, então meu comportamento, meu jeito, tudo que eu aprendi, casei em Curitiba, tive filho em Curitiba, então... E aí, lá em Curitiba, vocês continuaram na igreja ou você viveu algum período afastada? Sim, não, nós fomos agregadas na família da minha tia, irmã mais velha da minha mãe, o marido dela pastor, meu tio oficialmente, mas meu pai do coração, meu pai de criação, pastor Adelson Damasceno Santos, que hoje já está com o Senhor. Tia Shirley e tio Adelson, meus pais, que me resgataram, a minha mãe, num período muito difícil da vida dela, do casamento deles. Minha mãe já tinha perdoado meu pai 70 vezes 7. Meu pai era uma pessoa muito legal, maravilhosa, já é falecido também. Mas era de todo mundo e não era de ninguém. Então, assim, minha mãe já tinha perdoado muitas e muitas vezes, mas chegou um momento que ela precisou escolher pela vida dela e pela minha vida. Foi quando a gente foi resgatada e a tia Chile foi a nossa remidora, digamos assim. Nos trouxe para Curitiba para ter uma nova possibilidade de vida. Como que foi para você? Não sei se você devia ver, né? Você estava em casa ali com seus pais, vivendo aquela luta, uma briga antes de chegar ao divórcio. E como que foi para você quando aconteceu de fato o divórcio, que aí além de perder o pai, né, você se mudou, então muitas mudanças junto por uma criança de 10 anos. Assim, o meu pai, eu era a princesinha dele, né? E a minha mãe sempre foi uma mulher de fé, uma mulher de oração, então ela me blindou muito. Então eu não presenciei discussões, nada de muito, assim, que me fizesse perceber alguma coisa. Eu era muito menina. Eu brincava na rua, jogava bola, brincava de Barbie com a Milena, que é uma amiga minha de infância aqui do Rio, que eu reencontrei agora, muito querida. E tive uma infância bem feliz, assim. Eu era bem elevada, bem feliz, bem brincalhona, tinha muitos amigos. E só que a gente ia para Curitiba, tô no Rio de Janeiro. A gente ia para Curitiba todo ano de férias, para casa da tia Shirley, e ali tinha 4 primos que eu sempre amei demais. Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Sempre quis ter irmãos, e esses primos eram como se fossem meus irmãos já naquela época. E de repente a tia Shirley apareceu lá em casa. Eu lembro até hoje da cena, ela me colocou sentadinha em cima da máquina de lavar
e falou: Celinha, o que você acha de morar em Curitiba? Eu amei na hora, porque eu amava Curitiba, sempre gostei de Curitiba, dos primos da vida em Curitiba. Aí eu fiquei toda feliz. Ela falou: olha, mas vai só você e a mamãe, o papai não vai. Falei: por que o papai não vai? Vai ficar trabalhando? Ela disse: não, papai e mamãe estão se separando e vai só você e a mamãe e vocês vão morar lá na casa da tia, você quer? Eu falei: claro que eu quero, topei na hora. Nem sabia do que se tratava. Aí corta para a minha última memória do Rio de Janeiro, foi meu pai colocando as malas dentro do carro e indo embora antes da gente ir para Curitiba. E essa separação dos seus pais, ela te traumatizou de alguma forma? Sim, no Rio de Janeiro eu era uma menina alegre, brincalhona, divertida, sorridente. Quando eu fui para Curitiba, eu fui bem na transição da minha adolescência, 10 para 11 anos e 12. Então eu fiquei mais introvertida. Já naquela fase de eu me achava feia, me achava gorda. No Rio eu brincava de boneca. Cheguei em Curitiba, meus primos todos mais velhos do que eu, todos na adolescência. Então eu caí de paraquedas na adolescência e alguns já estavam entrando na juventude. Então teve ali um bugzinho na minha cabeça naquele momento, sabe? Eu fiquei bem retraída. E eu costumo dizer que eu sou sanguínea, alegre, falante, expansiva. Mas durante um tempo da minha vida, eu fui extremamente melancólica. Então, era muito chorona, não acreditava, era pessimista. Então, foi uma fase, assim, um pouquinho mais difícil. Mas eu já era convertida, porque eu me converti aqui no Rio de Janeiro. E a minha conversão foi bem interessante, porque minha mãe me carregava para todos os cultos de oração. E criança, se tem uma coisa que criança não gosta de culto de oração. Mas minha mãe me levava em todos, ela me levava em todos os ensaios dos conjuntos que ela participava. Aí teve uma quarta-feira que o pastor estava pregando, e minha mãe sempre levava, como eu era muito espoleta, ela sempre levava papel, lápis, canetinha, um monte de coisa para ficar sentadinha no banco, aqueles bancos de madeira que antigamente tinha aquelas ripas, né? Ficava ali desenhando. E aí o pastor fez apelo nessa quarta-feira. E aí eu levantei a mão, bem alto. Aí minha mãe falou: baixa essa mão, meninas. Pastor, no momento sério, hora de oração, você ficar levantando essa mão. Aí eu levantei a mão e falei: não, mãe, eu quero aceitar Jesus. Ela falou: o quê? Eu falei: eu quero aceitar Jesus. Ela falou: você sabe o que é aceitar Jesus? Ela falou assim: eu falei: sim, eu quero que ele venha morar no meu coração. Isso eu tinha 8 anos. E ali ela falou: você quer ir lá na frente? Eu falei: quero. Ela falou: mas o que você ouviu que o pastor falou? Aí ela conta que eu contei a mensagem do pastor todinha para ela. Estava ali desenhando, estava ali fazendo bagunça, mas estava prestando atenção. Aí ela me levou lá na frente, eu fiz a oração de confissão, recebendo Jesus no meu coração. Porque queria batizar, ela disse: não, você só vai batizar quando você tiver idade para batizar. E aí eu batizei com 10 anos. Pode falar, Nath. E aí eu queria saber mais como que foi. Você chegou em Curitiba, até você conseguir se adaptar e fazer os amigos, como que foi? Foi uma fase mais complicadinha, mas assim, eu não precisei fazer amigos, porque todos os primos e a prima já tinham a turma deles, então eu só fui inserida na turma deles. Então, em vez de brincar de boneca, eu ia andar de bicicleta, jogar vôlei, ia pro futebol do pessoal da igreja, ia pros acampamentos da igreja, comecei a fazer Mensageiras do Rei lá em Curitiba, que era um grupo de meninas. E assim, quanto à igreja, estava totalmente inserida, mas desconfortável com quem eu era, né? A questão da identidade, na parte de construção da identidade, e aí foi um pouquinho mais difícil. Eu sempre fui essa linha boazinha, tudo que todo mundo pedia eu fazia. Não sabia dizer não para ninguém. Então foi O que te ajudou nessa construção de se firmar na sua identidade? Os livros. O tio Adelso era dono de uma editora e de algumas livrarias. E aí eu comecei a ajudar a empresa da família com 14 anos, na parte da expedição. Então, cresci em meio aos livros. E eu sempre gostei muito de livro de autoajuda, porque eu tentava me entender, tentava saber como é que eu devia me comportar, como é que um cristão verdadeiro tinha que pensar, agir. Então, os livros me ajudaram a construir quem eu me tornei hoje, né?
Então, hoje eu sou psicóloga, mas assim, meu interesse pelo comportamento humano já veio da adolescência, mas não por causa dos outros, por causa de mim mesma. Eu queria Todo mundo que faz psicologia diz assim, eu faço psicologia porque eu queria ajudar as pessoas. Não, na verdade, todo mundo quer se ajudar primeiro para depois conseguir ajudar os outros. Entendeu? E nessa caminhada você conheceu o seu marido, Sim. né? E você veio de um trauma que foi a separação dos meus pais, né? E eu também sou filha de pais separados, e quando eu comecei a namorar o meu atual marido, eu lembro que eu falava muito pra ele que eu tinha muito medo de passar por situações que a minha mãe passou, né? E assim, eu tô há 11 anos com ele, e desses 11 anos eu diria que assim, 6 foi o processo dele me entender, né? E ajudou muito. E aí eu queria saber como foi o seu processo também de superar e não levar essa bagagem do que aconteceu com a sua mãe pro seu casamento, e como foi a parceria do seu companheiro também no seu processo. É uma história muito lindinha, tem muita Sim, eu saí do Rio brincando de boneca, cheguei em Curitiba praticamente já arrumando namorado, né? Tive 2 namorados antes do meu marido. Só que eu sou uma mulher grande, eu sou alta, eu tenho 72 e sempre fui gordinha. E hoje em dia as gordinhas são mais bem aceitas, mas naquela época, né, tinha um tal do bullying, que não tinha esse nome ainda, mas já existia. Então minha autoestima era bem baixinha. Teve um dia que a tia Shirley notou que a mulherada da casa estava todo mundo jururu. Eu estava triste, a Adriana, minha prima, irmã, estava triste também, a minha mãe, ela ficava pensando, nunca mais vou amar ninguém, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Aí às vezes ela ficava carente, chorava. E aí a tia Shirley, percebendo que nós estávamos nessa vibe meio deprê, ela nos chamou, nos sentou na mesa da sala, na mesa de jantar, só as meninas da casa. E na época ela estava lendo um livro chamado A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Chul. E nesse livro ele dizia que Deus se importa com os seus sonhos, com aquilo que você gosta, com aquilo que você pensa. E aí ele conta uma história de que ele queria uma bicicleta. E aí ele engravidou dessa bicicleta. Começou a gestar essa bicicleta e colocou diante de Deus como ele queria aquela bicicleta. A cor, a marca, o modelo. E quando Deus deu, ele teve a certeza de que Deus não apenas ouve oração, mas ele responde. E ele quer responder de acordo com aquilo que ele mesmo plantou no seu coração. Aí ela ministrou no nosso coração ali, e ela disse, cada uma pega uma folha de papel e uma caneta. Data, e nós vamos escrever uma carta para Deus. E começa assim, Senhor Jesus, né? E coloca ali os sonhos, e depois a gente vai enumerar. Ponto 1, o que você quer? O que é importante para você que o seu futuro marido tenha? Não um namorado, seu marido, o homem que vai te amar, te respeitar, te cuidar para o resto da vida. Então pense muito bem o que é que você quer. Aí eu coloquei ali que fosse um crente consagrado, que fosse líder nato, que gostasse de esportes, mas que não me trocasse por eles, que gostasse de mandar flores, porque eu tinha um sonho de receber flores. Então, coisas de uma menina de 14 anos de idade, né, que já sabia o que era importante, mas também tinha algumas coisas ali. Coloquei que eu queria que a minha família amasse ele como um filho, eu queria ser amada pela família dele, colocamos tudo ali. Eu fiz a minha cartinha, minha mãe fez a dela, minha prima fez a dela. E aí nós encerramos com gratidão. Te agradeço desde já por esse homem, porque o Senhor vai trazê-lo até mim. E aí assinamos, e aí eu coloquei na porta do meu armário, e todos os dias à noite eu orava por essa cartinha. Só que aí ela finalizou esse momento, ela pegou todas as cartinhas, pegou as nossas mãos, colocou no centro da mesa, e eu lembro com muita clareza, eu fecho os olhos e eu vejo a cena. Ela orou, abençoando a nossa vida e fazendo transferência de unção sobre nós. Porque ela era uma mulher feliz no casamento, ela já tinha mais de 25 anos de casado. Ela era uma mulher realizada e ela pediu para que a bênção que estava sobre ela, sobre o casamento dela, viesse sobre nós. E foi um momento assim encantador e marcou a minha vida. E aí daquele momento em diante eu tomei uma decisão. Não vou namorar com ninguém e vou servir ao Senhor na igreja e vou para uma igreja pequena para ajudar nessa igreja, porque lá não vai ter ninguém para mim, então não vou me perder dentro do meu próprio coração, dentro da minha própria carência. E aí foi bem interessante, foi dentro dessa igreja pequena que Deus me fez conhecer o meu marido. Achei muito bonita a percepção da sua tia e também a atitude dela, né? Porque ela podia perceber e não fazer nada,
Mas foi muito bonito o que ela fez. E aí, continua contando pra gente. Aí você conheceu o seu marido. Então, quando a gente coloca diante de Deus os nossos sonhos, e a gente conta para Deus, e a gente fala para pessoas, o inimigo também escuta, né? E aí, quando Deus está prestes a te mandar uma bênção, o inimigo vem e manda um bonitão na sua frente para embaçar sua visão, e fazer você se perder. Essa cartinha não é nada místico, tá? Gente que está ouvindo aí, não é macumba gospel, nada disso. Essa cartinha ela é um memorial. Porque normalmente a gente faz o seguinte, a gente ora, pede a Deus certas coisas, depois levanta e vai viver. Quando Deus responde, você nem lembra do que você orou, do que você pediu. E aí esse memorial serve de verificação. Quando aparece alguém na sua vida, você dá uma checada naquela listinha e vai assim, não tem isso, não tem isso. Não foi esse cara que eu pedi para Deus. Pode passar, não vou gastar meu tempo com você, porque você não está na lista. Outra coisa também que você não pode é fazer uma lista intencional pensando em alguém específico. Aí você descreve o camarada ali. Também não pode, não funciona. Não é macumba gospel, é uma oração de sinceridade. Quando eu conheci o meu marido, eu sou grandinha, né? Já falei, eu tenho 1,72 m. Quando eu conheci, ele se tornou meu melhor amigo. A gente fazia tudo junto. Ele era líder dos jovens da igreja. E onde eu estava, ele estava. Onde ele estava, eu estava. Mas ele era tão magrinho. De cima um ponto de lado uma reta. Desculpa, amor. Amo você. Usava um óculos bordô, usava aparelho nos dentes. Então, assim, não era a imagem daquilo que eu tinha, né, pensado. Ele era totalmente aquilo que eu tinha descrito. Mas quando eu conheci, eu não reconheci como sendo esse homem da cartinha. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo ele nessa carta, minha mãe foi percebendo ele nessa carta. Mas aí aconteceu uma reviravolta nessa história. Nós estávamos muito bem, só que eu fazia jogo duro, né? Porque eu não achava ele bonito, assim. Aí a minha professora de escola bíblica dominical, escola da Bíblia, ela falava assim, Marcele, para de olhar os Golias, os bonitões do redor. Começa a olhar os Davizinhos, assim, que estão na alcance da sua visão. E aí a minha mãe sempre dizia, dá uma chance pro Rogerinho, né? É Adilson Rogério o nome dele, pastor Adilson Rogério, lá da PIB de Araucária. Ele sempre fazia tudo por mim, ele levava chocolate para mim nos ensaios, ele sempre muito presente, muito solícito. Só que eu ali fazendo um jogo duro, né? Falei assim, não era bem isso que eu estava esperando de Deus, né? Só que aí ele foi para um retiro da igreja que eu não fui. Quer dizer, eu fui, mas no meio do caminho eu tive que voltar. Quando esse retiro acabou, eu trabalhava na Livraria Evangélica de Curitiba. Chegou uma menininha da igreja cantando. O Rogério caiu nos braços da Débora do seu coração. Eu falei, oi? Que Rogério? O tio Rogério. Eu falei, que tio Rogério, por favor? Só tinha um Rogério na igreja, mas eu não conseguia acreditar naquele negócio. Ele voltou do retiro namorando com uma moça chamada Débora. Nunca mais esqueci o nome dela, porque ela foi fundamental na história da minha vida para que eu enxergasse que o homem da minha vida estava diante de mim, mas que estava escorrendo por entre os meus dedos e que eu estava correndo o risco de perder ele. E assim, amo ela. Nunca mais vi, não sei quem é, não sei onde está, mas ó, Débora, obrigada por existir. Deus usou aquela pessoa para tirar as escamas dos meus olhos para conseguir enxergar ele. Mas e aí ele já estava namorando, eu fiquei apavorada. Eu fui pro banheiro, chorei. Minha mãe falou assim, mãe, por que você tá chorando? Só porque o Rogério tá namorando. Eu falei, mãe... Sabe? Não sabia explicar por que eu estava chorando tanto. Ela disse, você sempre desdenhou do menino, o menino sempre veio aqui, sempre correu atrás de você nunca deu bola pro menino, agora tá chorando porque ele arrumou um namorado, né? No domingo, quando eu cheguei na igreja, quer dizer, antes disso, minha mãe pegou assim, vamos chegar em casa e a gente vê a cartinha, né? Quando eu vi a cartinha, junto com a minha mãe, e aí eu fui falando das coisas que tinha na cartinha, só tinha alguns itens que faltavam, ela falou assim, olha, é o Rogerinho. Quanto mais a gente confirmava que era ele, mais eu chorava. Daqui
acabei de perder o homem da minha vida, porque eu fiquei olhando pra aparência, não olhei pro coração e tal. Ela falou, Mirila, você é muito boba, o Rogério é lindo, ele é um gatinho, por que você... Eu falei, mãe, eu achava ele feio. Eu falei assim, feio, é só você pegar na planta, né, e depois melhorar, você dá um pouquinho mais de comida pro menino, ele toma um corpo, né, fica mais... Mas, resumindo tudo, eu cheguei para ele, assim, no domingo de manhã, era sempre sentado no primeiro banco da igreja, ele e a galera. Ele e a galera do louvor. Eu era do louvor e ele dos jovens, então ele estava ali na parte de técnica e tudo mais. Naquele domingo específico, estava eu, uma cidadã chamada Débora, ele e a galera. Na hora que eu olhei para o lado, é como se tivesse uma alienígena no meio de nós dois. É como se tivesse alguém que não deveria estar ali. Não ornava, não combinava com aquele ambiente, aquela pessoa sentada ali. Aí depois do culto eu falei assim, tá namorando, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você não quer, tem quem queira. Cara, que tabefe que eu levei. Aí eu falei, E quem disse que eu não quero? Aí ele falou, para de palhaçada. Você nunca me deu moral, agora só porque eu tô namorando, você vai ficar aí querendo me dar mole. Não vai me dar mole, não. Pode se acostumando com ela, porque ela é muito legal. Nossa, eu nunca orei tanto. Falei, Deus, me perdoa porque eu não reconheci a bênção do Senhor, me perdoa porque eu fiquei olhando pra aparência, me perdoa. E aí a menina, era bem no final do ano, assim, bem perto do Natal, trabalhando a beça no Natal, e aí... Resumindo mais rapidinho, eu conversei com ele, falei que queria namorar com ele. Aí ele disse, então tá bom, agora você vai ter que esperar. Ela saiu de férias. Ela foi passar férias lá no interior. Ela saiu de férias. Eu não vou desmanchar com ela por telefone, porque eu não sou canalha. A gente vai esperar ela voltar de férias, eu vou desmanchar com ela. Quando eu desmanchar com ela, eu começo a namorar com você. Falei, tá bom. Então, quando você quiser começar a namorar comigo, você vai ter que pedir pra minha mãe, vai ter que pedir pro meu tio, vai ter que pedir pra minha tia. Inclusive pro meu primo também, né? E foi isso que aconteceu. Quando ela voltou, bem no culto da virada. Ela chegou namorando e saiu do culto sem namorado. Você virou o ano lá? Eu cheguei na igreja sem namorado e saí da igreja, virou o ano, começamos a namorar. A juventude da igreja me odiou por conta disso, como se eu fosse, assim, uma destruidora de lares. Eu dizia, ela que se meteu no meio de uma história que já existia. Ela surgiu do nada, veio visitar um retiro de uma igreja, de repente já chegando assim, pegando... Mas aí a gente começou a namorar já sabendo que ia casar. 1 ano e 4 meses depois a gente casou. Vocês casaram com quantos anos? Ele tinha 21 e eu tinha 17. Super jovens. Mas assim, tanto quanto Deus respondeu a minha cartinha, Deus respondeu a cartinha da minha mãe também. Então a minha mãe conheceu o marido dela, a minha prima conheceu o marido dela. Todos os 3 da área de engenharia e tecnologia. E aí eu e a minha mãe nos casamos no mesmo ano, em 1995. Só que minha mãe queria que eu casasse primeiro para que ela não precisasse me levar para casa dela e também não me deixasse na casa da tia Shirley. Eu disse, você casa primeiro. Mas aí ela assinou para eu casar, meu pai também, com a benção deles. Eu casei em abril, ela casou em julho. Então só por isso que eu casei com 17. Eu ia casar com 18. Mas aí, para poder dar tempo de fazer, são muitos casamentos, muitas celebrações, nós casamos. Esse ano, nós completamos 30 anos de casado. E durante os primeiros anos de casamento, né, que todo mundo fala que são os mais difíceis, como foi lidar? Você era ciumenta? Você não era ciumenta? Esses traumas do relacionamento dos seus pais vinham? Como é que foi? Eu costumo dizer que o primeiro ano de casado é o melhor de todos. Ai, obrigada. E é o pior de todos. Não, porque quando eu tava noiva, todo mundo falava, o primeiro ano de casamento é o pior. Gente, meu primeiro ano foi maravilhoso. Eu acho assim que é o melhor de todos e o pior de todos junto e misturado. É o melhor de todos porque ele tem paixão, tem fogo, tem tesão, tem descoberta, tem
você pode fazer sexo sem ser pecado, né? Porque a gente espera, crente é assim, casa rápido e espera para fazer sexo depois do casamento. E aí uma descoberta, uma alegria, agora a gente pode viajar junto, a gente pode ir dormir em algum lugar sem ter que ter todo um cuidado e um monte de gente em volta cuidando. É maravilhoso. Aí você compra as suas coisas, você tem a sua casa, a sua cama, as coisas do seu jeito, sabe? É uma realização, né? São conquistas muito grandes, mas também vem uma pessoa de uma criação, de um lar desestruturado que era eu, mas de uma criação cristã desde o berço, veio ele de um outro mundo, de um outro tipo de família, que não teve o mesmo pilar de fé estabelecido como eu. Ele se converteu já na juventude. Inclusive, um detalhe interessante é que ele se converteu, foi discipulado e batizado pelo meu tio, pelo meu pai do coração, pelo meu pai de criação. E então, nesses 2 primeiros anos foram anos de ajustes, né? A gente vai se ajustando, vai se percebendo, vai fazendo os acordos, a gente concorda com isso, vamos fazer desse jeito, não vamos fazer daquele jeito. E como eu era muito nova, muito menina, e perdi a minha família nuclear, né? Quando eu morava no Rio, era eu, meu papai, minha mamãe, minha casa, meu quarto, minha cama, minhas bonecas. Quando eu vim para Curitiba, eu vim para a família da minha tia, né? Ela, o esposo, 4 filhos, mais eu e minha mãe. Então era muita gente dentro de uma casa. E eu vim para dentro do quarto da minha prima, né? Veio a cama de casal da minha mãe, e aí veio um beliche também. Então éramos em 3 num quarto. Eu dormia no Rio de Janeiro com a luz apagada e com a luz do banheiro acesa, né? Quando eu vim para o quarto da minha prima, eu invadi com a minha mãe o quarto dela, né? Ela dormia num completo breu. Não podia ter uma frestinha de luz, nem um LEDzinho aceso. Para mim foi um choque muito, muito grande. Mas com tudo isso, a gente foi assim, muito, muito feliz nos 2 primeiros anos. E esse meu desejo de formar a minha família, eu tinha uma convicção dentro de mim, assim, não vou replicar o comportamento dos meus pais. Tia Shirley tinha me ensinado que quando Jesus entra na vida da gente, não tem histórico familiar ruim que não possa ser quebrado. E que a gente precisa se autorresponsabilizar pelo próprio futuro, pela própria fé e pela própria construção de vida. A gente começou a construir a nossa vida e aí, muito nova, muito matura, eu falei assim, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Então, com 2 anos de casada, foi a vez que eu fiquei grávida pela primeira vez. Para reconstruir a família nuclear que eu tinha perdido, né? Conta pra gente esse seu testemunho como tentante. Eu tive meu primeiro bebê, foi um menino. E uma gravidez desejada, uma gravidez esperada, sonhada, curtida. Eu trabalhava fora, estava tudo bem, aí eu parei de trabalhar. Mas aí, com 4 meses e meio, eu estava em casa, tranquila, aí eu fui no banheiro fazer um xixizinho básico. E aí, senti escorrer na minha perna alguma coisa ali que não era... Falei, não, acabei de fazer xixi, né? Aí quando eu vi, estava vazando demais e minha bolsa tinha rompido. Naquela época não tinha rede social, não tinha celular. O que a gente tinha? Bip e telefone fixo. Mas na minha casa ainda não tinha telefone fixo. Então não tinha como chamar ajuda. E estava um dia frio, chuvoso, curitibano. Pensei, o que eu faço? Peguei, botei uma toalha, um casaco largão e saí e fui pra rua procurar um orelhão. Você não sabe o que era orelhão? Pesquisa aí na internet, você vai descobrir. A gente usava ficha na época. E eu não tinha ficha, então tive que ligar para vários lugares, ligava a cobrar. 90. Para ver se alguém me atendia. Ninguém me atendia. Meu marido, não conseguia mandar mensagem no bip dele porque tinha que ter crédito para mandar a mensagem. Até que eu consegui ligar para um menino que tinha 12 anos, que era filho da minha professora, tia Nilza, uma pessoa muito importante na minha adolescência.
eu falei, Neto, por favor, liga para a livraria e diz para alguém lá, a Marcele tá perdendo o bebê, para alguém vir aqui em casa, você entendeu? Ele falou, entendi, mas você quer que eu fale isso? Eu falei, é isso mesmo, liga para a livraria, fala com quem atender primeiro. E aí ele fez exatamente o que eu tinha pedido, assim, e daqui a pouco começou a chegar um monte de carro lá em casa. Chegou a tia Chile, chegou a tia Vera, chegou meu marido, chegou a ambulância e fomos para o hospital. Foi um momento complicado, delicado, mas eu era muito nova. Aí os médicos disseram, é comum quando tem algum tipo de má formação, ter a perda gestacional. É incomum que seja tardio, porque normalmente acontece ali nas primeiras semanas, até o terceiro mês é mais comum de ter essa perda. Mas falou, bom, tá tudo bem, tá dentro do normal. Ali eu perdi meu bebê, voltei para casa. Depois, na primeira consulta, eu perguntei logo pro médico, quando é que eu posso engravidar de novo? Ele falou, bom, você tem que esperar no mínimo 6 meses. Essa foi a frase que ele usou. No mínimo 6 meses. O que eu escutei? Com o meu coração cheio de vontade de ser mãe e com a minha barriga vazia. Daqui a 6 meses eu vou ficar grávida. E foi exatamente o que eu fiz. 6 meses depois estava grávida de novo. Aí nós fizemos cerclagem, que é costurar o colo do útero, mantive em repouso ali absoluto, consegui até o 6º mês. No 6º mês, mesmo com o colo do útero costurado, estava fazendo quase nada, vazou, foi para o hospital, déjà vu, tudo de novo. Perdi com 6 meses. E aí foi bem triste, assim, bem traumático. Eu entrei em depressão. Eu costumo dizer assim que eu sobrevivi a muitas coisas com ajuda pastoral, psicológica, psiquiátrica, porque é psiquiatra que passa medicamento para depressão, não é psicólogo, e apoio da igreja, apoio da família. Então foi um combo de apoio que eu tive de sustento para eu ter estrutura para me manter minimamente equilibrada. Nesse meio tempo, as minhas cunhadas também, já todo mundo casado e estava todo mundo tendo filho. Cada vez que eu ficava grávida, alguém da família ficava grávida junto. Então eu tenho vários sobrinhos que eu olho assim, eu teria um filho dessa idade, sabe? Mas eu não tenho marcas assim de ano tal, mês tal. Não tenho esse tipo de lembrança, não guardo isso. Mas eu tenho mais ou menos uma ideia. O meu filho mais velho hoje, eu tenho 30 anos de casado, ele teria 28 anos e talvez eu já fosse até vovó. Mas, né, vai saber. Mas o fato é que eu perdi o primeiro, perdi o segundo. E eu tava tão triste, tão deprimida, tão arrasada que eu comecei a buscar o Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor não quer me dar filho, tudo bem, eu aceito não ter filhos. Então, por favor, tira o desejo do meu coração de ser mãe, porque é esse desejo de ser mãe que tá acabando comigo. E o médico falou, olha, você tem que esperar no mínimo 2 anos, porque você teve 2 abortos tardios, você precisa esperar. Não pode ficar grávida antes disso, você entendeu? O seu corpo não vai segurar, não vai ter força para segurar. Falei, entendi. 2 anos depois estava grávida de novo. E dessa vez... Você sentia medo quando, ao passar 2 meses... Sim, era assim, era contado como toda grávida, né? Semanalmente, mas eu morava num sobrado, então a minha cama veio do meu quarto para o meio da sala de jantar, meu marido adaptou o lavabo para eu poder tomar banho, aí tinha uma irmã da igreja que vinha cuidar de mim, ele fazia comida, então tinha todo um aparato para eu ficar deitada 100%. Eu só levantava para ir fazer exames e para ir na médica e voltava para a cama. Isso dentro de um monte de outras coisas que a gente precisa fazer nesse meio tempo, né? E quando eu fiz 6 meses, foi tipo, uau, né? Vamos vencer, vamos chegar aos 7. A meta era chegar aos 7 meses. Quando eu fiz, faltava 1 semana para fazer 7 meses, aconteceu exatamente a mesma coisa. O líquido começou a vazar, aí eu falei, ai, figurinha repetida, né? Você tinha algum diagnóstico do porquê que isso acontecia com você? Os médicos diziam que era uma doença que tem um nome que parece um palavrão. Incompetência. Incompetência já não é uma coisa muito legal de se ouvir, né? Chama incompetência estimo-cervical, que é quando o colo do útero é fraco e não sustenta o peso de uma gestação. Isso era o que os médicos diziam para mim.
Mas depois eu vou contar para vocês que não era nada disso. E aí essa minha filha, o nome dela era Ana Paula, ela ficou viva 10 dias na UTI neonatal. Quando ela nasceu viva, eu já tinha tido 2 que tinham nascido, o termo correto é natimorto, né? Eu acreditei de verdade que ela ia, como os antigos diziam, que ela ia vingar. Então o ambiente de UTI neonatal é um ambiente triste, um ambiente onde os pais e as mães estão ali, as vovós, todo mundo desesperado, triste. O meu bebê tá nesse lugar, é frio e é muito fio, muito tubo, muito barulho. Eu era a única mãe feliz naquele lugar. Porque eu tinha certeza que aquele que começou a boa obra ia terminar e que a minha filha ia sair dali ilesa, que não ia ter sequela nenhuma. Eu amarradona, feliz. É que você vai imaginar que se eu tiver a oportunidade da criança nascer e os outros não, é porque essa, de fato... Estava viva, tinha esperança. Enquanto tem vida, tem esperança, né? A gente se agarra nisso. Aí eu ia lá para a incubadora, eu cantava para ela, eu orava por ela. Eu botava a mãozinha na mãozinha dela e cantava. Ela tinha 30 centímetros, eu acho que mais ou menos desse tamanho aqui, 850 gramas. Antigamente era mais difícil, hoje em dia eles chamam de um bebê viável, possível de criar, né? Cantava pra ela, você é linda demais. Aí eu orava por ela. E acabou que quando completou 10 dias dela na UTI neonatal, eu estava dormindo numa madrugada, foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus audivelmente. E ele falou, me entrega a Paulinha. Eu levantei da cama num susto, assim, fiquei... Acordei meu marido, falei assim, amor, Deus mandou entregar a Paulinha. Ele falou, vai dormir, você sonhou. Eu falei, não, amor, eu ouvi Deus pedindo para entregar a Paulinha. E aí, naquele momento, eu e ele, a gente fez a oração mais difícil da história da nossa vida. Foi o momento em que a gente falou para Deus, Deus, a gente sabe que o Senhor é o dono da vida, o Senhor que dá a vida, o Senhor que tira. E o desejo do nosso coração é de ser pai, é de ser mãe, é de criar o filho nos caminhos do Senhor, é de dar todo amor, a gente tem uma família estabilizada, a gente tem a condição financeira, a gente tem uma casa legal, a gente tem um quartinho pronto, a gente tem tudo para receber essa criança. Mas mesmo assim, se o Senhor está pedindo em obediência ao Senhor, contrariando o que a gente está sentindo nesse momento, a gente escolhe te entregar. Aí a gente se abraçou, chorou, e aí ficou abraçadinho na cama, assim, a noite toda até o dia amanhecer. De manhã cedo ligaram do hospital pedindo pra gente ir lá. Quando a gente foi lá, a gente chegou, a incubadorazinha dela estava vazia. E os médicos chamaram, disseram que ela teve uma infecção hospitalar, que não resistiu porque ela era muito fraquinha, muito pequenininha, e que ela tinha falecido e que a gente precisava fazer a papelada, porque quando nasce vivo tem que ter certidão de nascimento, tem que ter certidão de óbito, tem que enterrar em caixão. E naquela época não tinha caixão para bebê, então era um bebê desse tamanho, num caixão daqueles de criança de 7 anos, aqueles pequenininhos, assim. Foi bem, bem difícil. Tipo, a gente foi para lá sabendo, recebeu a notícia, mas a gente ficou meio em choque. A gente sabia que não ia ser diferente daquilo, mas como é que a gente reage a isso? Aí eu fui para casa da tia Shirley e meu marido foi com meu padrasto resolver as questões de enterro e tudo mais. A minha sogra católica, na época, ficou indignada que não ia ter velório, que não ia ter enterro. Disse, não tem que ter velório, não tem que ter enterro, tem que fazer o que precisa ser feito. Deus levou, Ele deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor, e isso é muito difícil de dizer. É fácil falar, mas difícil de dizer de verdade, assim, vivendo essa experiência. E aí, depois de uns dias na casa da tia Sheila, eu voltei para casa e voltei sem chão. O marido já tinha feito a limpa no quarto dela, assim, tirado tudo do alcance da vista, deixado o quarto fechado para eu não sofrer. Ele e minha mãe já tinham encaixotado tudo de novo. E foi um momento muito, muito difícil. Eu entrei em depressão. Cada vez que eu engravidava, eu só engordava só o permitido mensal, 1 quilinho ali e tudo. Quando eu perdia, eu engordava, porque eu começava a comer os meus problemas.
Então, quando eu engravidei dela, eu já estava bem mais gordinha. E depois que eu perdi ela, eu engordei ainda mais. E meu marido voltou a trabalhar. Teve um dia que ele foi trabalhar e estava uma casa autêntica de alguém que está em depressão. Cortinas fechadas, nada de luz acesa, nada de música tocando. Eu largada lá na cama, não queria levantar. E teve um dia que eu tive uma DR com Deus. Eu falei, Deus, eu me recuso a acreditar que o Deus que faz milagres, que eu já experimentei, que o Deus que respondeu a minha oração, que me deu o meu marido e que faz tantas coisas que a gente vê, que a gente testemunha na igreja. Eu me recuso a crer que o Senhor não me ama, que o Senhor não pode fazer, o Senhor não quis fazer. Não é que o Senhor não podia, o Senhor simplesmente disse não. O Senhor não quis. E aí comecei a vomitar tudo aquilo de ranço que estava aqui entalado na garganta, aquelas coisas que a gente não admite, nem que pensa. Eu admiti para Deus que eu estava pensando e joguei isso para fora, em palavras. Aí fui para o chão do meu quarto, me joguei no chão. Falei, Deus, para mim não faz sentido viver nesse mundo se não for com o Senhor, porque eu tenho a sua companhia todo dia desde que eu era criança, então eu não sei viver sem o Senhor na minha vida. E chorei. E aí, quando não tinha mais lágrima para chorar, Deus trouxe à minha memória um texto do livro de Isaías, que tem a história do rei Ezequias. Aí lá está escrito que o profeta foi visitar o rei e falou, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí o profeta foi embora e o rei fez exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Virou o rosto para a parede, começou a chorar e orar e dizer, Deus, eu tenho te servido, eu tenho te honrado, eu tenho sido fiel. E, sabe, desabafou na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que o profeta não tinha saído do pátio do templo, Deus falou, volta lá. E disse que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Quando eu li isso, eu falei, cara, foi isso que eu acabei de fazer diante do Senhor. Tudo que eu falei para o Senhor agora foi o que o rei Ezequias falou para o Senhor. E aí o Senhor mandou o profeta voltar e dizer para ele que ele ia ganhar mais 15 anos de vida. Eu falei, Deus, o Senhor está falando de cura comigo? Se o Senhor está falando de cura comigo, confirma. Eu preciso que o Senhor me diga, eu vou curá-la. Porque eu sou batista. Batista tem um pequeno problema aí com achismos, revelamentos, umas coisas assim, né? Profetadas. Falei, Deus, eu sou batista. Meu marido é batista. Como é que eu vou contar pro meu marido que o Senhor falou para mim que vai me curar com um texto desse, dizendo que o Senhor vai dar mais 15 anos? Ele vai achar que eu só vou viver mais 15 anos, ou que nosso filho vai... Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ler na sua palavra. Eu vou curá-la. E aí Deus trouxe à minha memória o livro de 2 Reis, se não me engano, 1 Reis, 2 Reis, que tem a mesma história do mesmo rei. Aí eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, no livro de Reis está escrito assim para o profeta, volta lá e diz para ele, eu vou curá-lo. Na hora que eu li isso, eu saí catando pela minha casa todas as outras versões da Bíblia que eu pudesse ler, e em todas elas, no mesmo texto estava escrito, eu vou curá-la. Eu pintei todas elas. E aí, de repente, aquele ambiente de morte deu lugar a um ambiente de vida. Eu botei louvor para tocar, eu comecei a pular em cima da minha cama, eu abracei a minha Bíblia, eu beijava a minha Bíblia, eu cantava, eu chorava, eu vibrava diante do Senhor. Porque alguma coisa mudou dentro de mim. Agora eu tinha uma promessa. Eu tinha uma promessa que o próprio Deus tinha me dado, porque foi Ele que soprou no meu coração aonde estava a palavra e qual era a palavra, e depois Ele confirmou. Então eu abri as janelas, eu abri as cortinas, eu fui tomar banho, que fazia uns 2, 3 dias que eu não tomava banho, que eu me recusava a tomar banho, que eu não queria viver. Que quem está em depressão fica nessa vibe bem... que não quer nada da vida. Então, se você estiver me ouvindo, e se você estiver em depressão, existe vida, existe esperança, existe cura. Deus faz coisas maravilhosas. Ele diz que quando nós passássemos pelas águas, elas não iam nos submergir, que a gente não ia se afogar. Quando nós passássemos pelo fogo, eles não iam nos queimar, nos matar. Então, sim, se é quando, é porque vai acontecer. Quando a gente aceita Jesus, a gente não recebe dele um documento assinado por Jesus com o sangue dele dizendo nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai ter problema financeiro, nunca mais vai passar perrengue, nunca vai ter um câncer, nunca vai perder um filho. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, naquele momento, a minha expectativa, a minha esperança, o que mantém a gente vivo é a esperança. Esperança na fé em Cristo Jesus, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que Ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Então é esse Deus que reacendeu dentro do meu coração. Aí eu fui tomar banho, me arrumei, me pus cheirosa, fui para a cozinha, lavei aquilo tudo de panela que estava lá me esperando, de louça suja que fica lá mesmo quando a gente está depressiva. E aí esperei meu marido com janta. Bonita, cheirosa, arrumada e com janta pronto. Ele saiu de casa e tinha um ambiente de morte. Na hora que ele voltou, que ele escutou a música, que ele viu que estava tudo limpo, ele tomou um susto. Falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, amor, Deus me deu uma promessa. Ele falou, como assim Deus te deu uma promessa? Deus vai dar filhos pra gente. Aí mostrei as Bíblias, tudo rabiscada, datada para ele. Contei como é que tinha sido. Ele falou, ok, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele vai cumprir no tempo dele, do jeito dele, e nós não vamos dar jeitinho. Nós vamos continuar vivendo, e na hora que Ele quiser mandar, Ele vai mandar e vai dar tudo certo, ok? Falei, ok, tava... Passa o tempo que passar, Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Beleza. Voltei a estudar, voltei para a faculdade, né? Porque eu fazia administração e marketing. Feliz, voltei para o trabalho. Sabe, assim, era outra pessoa. E o tempo passou, alguns anos depois, um ano e 9 meses, 2 anos, sempre de 2 em 2 anos. Eu engravidei de novo. Minha quarta gestação. E é o filho da promessa, o filho da promessa, o filho da promessa, outra menina, Beatriz. Foi Rogerinho, Letícia, Ana Paula e Beatriz. E aquela alegria. Quando eu fiz 6 meses e 2 semanas, a mesma história se repetiu. Eu tomando remédio, tinha feito cerclagem, tinha feito um monte de coisa. A história se repetiu. E aí quero fazer um parênteses aqui, porque tem muito irmão que é bênção na igreja, mas tem muito irmão que só Jesus na causa, né? Tem gente que empresta a boca pro inimigo usando a palavra de Deus. Aí começa a acusação. Tem pecado. Confessa esse pecado, abandona esse pecado. Vocês estão fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, porque filhos são herança do Senhor. Se vocês não têm a herança do Senhor, porque Deus está desaprovando. Gente, eu escutei tanta coisa, tanto absurdo, mas assim, era um peso muito grande. Como se, além da dor da perda, foi a dor da culpa, da acusação. Mas Deus não acusa, Deus perdoa. Quem acusa é o acusador, é o inimigo. Né? Deus não joga na tua cara quando você faz alguma coisa errada. Pelo contrário, Ele diz, vem cá, vamos falar a verdade, vamos botar em pratos limpos. Você fez isso, ok. Se arrependeu e perdoou. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. Então, para mim, não fazia sentido aquilo que as pessoas diziam. Mas nós perdemos mais uma vez, nós perdemos 4 bebês. Tudo com mais de 6, a maioria, né? Os 3 últimos com mais de 6 meses. 4 bebês. Quando você tem uma gestação, é puro glamour. Coisa linda, novidade, né? É foto. A segunda, legal também. Na terceira, uhul. Na quarta, você já tá... que não aguenta mais. Só que o que já estava ruim, ainda precisava ficar pior. Eu fui pro hospital e lá no hospital o médico tentou manter dentro de mim o bebê sem o líquido amniótico, que é o que mantém ali ele confortável, né? Para que não machuque e ajuda no desenvolvimento. Aí o meu marido falou assim, mas o que vai acontecer com o bebê dentro dela se não tiver líquido? Eu falei, nada demais, os dedinhos vão nascer grudados, mas depois a gente faz cirurgia e abre, a orelha vai nascer grudada, mas depois a gente faz cirurgia e abre. E falando umas coisas assim, uma naturalidade, né? E o olho do meu marido só crescendo. Eu falei, não quero. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. O bebê ia sofrer. Né? O bebê ia sofrer, a gente ia sofrer, não tinha garantia de nada. Falei, não vai segurar. E aí eu ali naquela situação, querendo ter, mas vendo que o prognóstico era péssimo, pavoroso, e aí podia ter sequelas e tal. Passou um tempo, alguns dias, e fazendo exames de sangue todo dia, comecei a ter febre. E aí o médico veio, olhou, falou, vamos fazer esse parto. E foi assim um dos momentos cruciais da minha vida. Eu podia ter morrido naquela mesa. E acho que de fato eu cheguei assim bem
perto da morte naquele momento, porque ele segurou um bebê morto dentro de mim. Tinha batimentos cardíacos? Tinha, pouco, mas o líquido amniótico estava podre. E quando ele abriu os pontos que estavam segurando o bebê ali, saiu aquele cheiro de podre no ambiente. E aí ele tentou tirar o bebê pelos pés, ficou encalacrado pela cabeça. Foi um horror, foi um show de horrores. E eu lembro que o anestesista deitava em cima da minha barriga e empurrava e não saía, até que eles me apagaram. Quando eu acordei, o médico disse que o bebê ela não tinha sobrevivido e que eu nunca mais ia poder ter filhos, porque não tinha mais, o pouquinho de colo de útero que eu tinha, que restava das mexidas anteriores, não existia mais, e que eu teria que tomar uma injeção para não menstruar mais, porque ovular eu iria, engravidar na trompa também, mas quando descesse para o útero não ficaria, então eu faria abortos de repetição constantes, assim, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então foi assim como uma bomba, sabe? Caiu assim no nosso colo. E eu lembro que meu marido tinha dito pro médico assim, faz qualquer coisa, mas salva minha mulher. Se tiver que escolher entre o bebê e minha mulher, eu quero minha mulher. Porque eu vivo muito bem sem filho, mas eu não quero viver sem ela, eu não consigo viver sem ela. Então foi um momento crítico na nossa vida e muito, muito, muito triste. E além do julgamento das pessoas, e eu dizia, Deus, o Senhor prometeu. Eu não tô maluca. O Senhor prometeu. E todo mundo sabe que o Senhor cumpre suas promessas. Então, por que eu cheguei a esse ponto? Então, naquele momento eu fui esterilizada. E os meus sonhos, meu marido começou a falar assim, bom, se Deus não quer, Deus pode ter planos pra gente, de levar a gente para ser pastor, missionário na África, na China, que não pode ter filho, e a gente não vai poder levar a criança. Deus sabe o que faz. Deus não diz não à toa. Deus sabe o que faz. E a gente precisa confiar na bondade de Deus. E ele sempre repetiu, e é o que eu repito também sempre, quando nós deparamos com histórias muito tristes, Deus sabe de coisas que nós não sabemos, e pela fé nós precisamos declarar que nós confiamos nele, porque ele é bom. Deus é bom, mesmo quando tudo parece mal. Aí as pessoas vinham me consolar e diziam, irmã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto ele é maravilhoso, mas quando você pega uma pessoa de luto, é como se você pegasse esse texto e ele virasse ácido numa ferida aberta. E era de uma crueldade tão grande, a pessoa via querendo me consolar e ela me deixava mais inflamada contra Deus e contra tudo. E essa foi a fase mais difícil, porque ela ia me sentir traída por Deus. Deus me prometeu e Deus não cumpriu. E aí, mais uma vez, eu precisei do apoio da igreja, do apoio da família, do apoio de medicamentos, de psicólogo, de psiquiatra, para poder voltar e me equilibrar e voltar a trabalhar e continuar tocando o barco. E tinha aquela música da Ludmilla, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de crer. E eu dizia, Deus, como que eu não vou parar de crer? Se a porta para mim já fechou, se o não já foi retumbante na minha vida. Aos pouquinhos, com o amor do meu marido e com o amor da minha família. E assim, com a presença dos meus sobrinhos, que eram crianças maravilhosas, da minha sobrinha Camilinha, que era a minha mais chegada, assim, que vivia lá em casa. Eu fui me recuperando. Voltei para o louvor da igreja, voltei para o ministério e aceitei aceitei o não. Porque quando a gente ora, Deus sempre responde. Mas ele pode responder com sim, que é o que a gente quer. Ele pode responder com não, que é o que a gente não quer. Mas quando Deus diz não, se a gente coloca o nosso pensamento em ordem, a gente vê, bom, se Deus disse não é porque ele tem um porquê para esse não, então a gente aceita bem. Mas o espere de Deus é muito complicado de gerenciar. Então eu ficava pensando, o Senhor disse não mesmo, mas o Senhor tinha prometido. Então parece que a espera é que nem água morna, que vai esquentando aos poucos, né? Mas o tempo foi passando, eu estava terminando a faculdade, consegui o emprego dos meus sonhos, numa agência bancária grande, e a vida estava começando a
a dar certo, sabe? Quando a vida começa a dar certo. E, de repente, eu estava para passar pelo meu período de experiência de 90 dias. Eu fui no banheiro fazer um xixizinho. E, de repente, tinha uma marquinha lá na minha calça, de uma marquinha, assim, bem característica de quem está no início da gravidez. Uma coisinha, assim, parecendo um pó de café, assim. Falei, não, eu não tô grávida, eu não posso estar grávida. Eu estava tomando anticoncepcional injetável trimestral. Fazia anos que eu não sabia o que era ficar menstruada. Eu não posso estar grávida, não, coisa da minha cabeça, não posso estar grávida. Aí liguei pro meu marido, ele foi me buscar, a gente passou na farmácia, pegamos o exame, fizemos. E aí ele disse, não. A gente ficou naquela coisa da negação, não pode ser. E aí nós começamos a orar, falei assim, poxa Deus, a gente tá fazendo tudo certinho, obediente aos médicos. E o pessoal dizia assim, você não tem televisão em casa, não? Eu dizia, tenho, mas eu tenho marido. Sabe o que é ter marido? Eu tenho, né? Porque o pessoal falava que eu parecia coelho, não parava de engravidar. Aí já tinha passado 8 anos de casado, né? Já estava quase fazendo... Não, já estava fazendo 10 anos de casado. Aí nós começamos a orar, dizendo, Deus, mostra para nós um médico que seja capaz de cuidar de mim nessa situação. E aí nós descobrimos uma doutora maravilhosa, que eu sempre cito o nome dela, porque ela foi um anjo de Deus na nossa vida. Doutora Sandra Maria Arenhart. Ela era chefe da parte de gestação de alto risco do hospital. Nós fomos lá, conversamos com ela. Ela passou um monte de exames para mim. Ela disse, menina, você não podia ter vindo grávida. Você tinha que vir conversar comigo antes de ficar grávida. Eu falei, mas eu nem fiquei grávida porque eu quis. Pela primeira vez, eu não fiquei grávida porque eu quis. E eu tô tomando remédio, eu posso provar, eu tenho aqui a medicação que eu tomei, tudo certinho. E quem estava aplicando em mim era o meu marido. Então eu falei assim, fui eu que apliquei, eu sei que foi que o medicamento entrou. Aí ela disse assim, eu vou te passar uns exames, você colhe, vai para casa, e daqui a alguns dias eu vou pedir urgência e você volta. A gente foi para casa, também não contamos para ninguém, nem para a família, nem para ninguém, orando só nós dois. Voltamos à médica, ela disse, olha, se você disser para qualquer ginecologista, obstetra, o que eu vou te dizer agora, nenhum deles vai acreditar. Mas eu te peço um voto de confiança, peço que você acredite no que eu vou te dizer, pela experiência que eu tenho com mulheres com perdas sucessivas de gestação. Eu mandei você fazer um exame, o seu marido também, e o que você tem é uma bactéria chamada clamídia. A clamídia é uma doença sexualmente transmissível, mas o que eu acho estranho é que em você as 3 formas dela estão ativas. No exame do seu marido não tem nada. E vocês não usam camisinha? Eu falei assim, claro que não. Tipo, eu perdi a virgindade com ele e ele comigo, então não teria motivo. Ela disse, não, no mínimo ele também teria que ter, mas ele não tem. Vamos refazer o exame? Refizemos o exame. Eu estava com as 3 ativas e ele não. Ela disse, eu vou te explicar o seguinte, eu não sei explicar o porquê que isso está acontecendo, mas isso aqui explica muita coisa. A clamídia, ela é uma bactéria que ela se instala ali na parte estrutural do útero da mulher. Ela fica dormindo, adormecida, em sono esplêndido, quando não tem gestação. Ela fica ali, não incomoda ninguém, fica na dela. Toda vez que tem uma gestação, ela acorda, ela é ativada, e aí ela ataca a gestação e ela apodrece o líquido amniótico. E aí o corpo entende que aquilo que está dentro do ventre é um ser estranho que precisa ser expelido. Então é por isso que toda vez essa bactéria ela era ativada dentro de você e o seu corpo dizia, vamos liberar, porque toda vez que tem uma má formação, alguma coisa do gênero, Deus programou o organismo da mulher para expelir. Então, nem toda perda ela deve ser encarada como punição de Deus, às vezes é livramento. Para proteger, né? A mãe. Porque a própria biologia, a própria constituição do corpo, tá vendo que tem alguma coisa ali que não foi bem feita quando deveria ter sido, que tem alguma coisa ali que vai dar ruim lá na frente. Mas a gente começou a criar mecanismos de segurar, né? E falei, ok, tudo bem, tá? Explica.
muita coisa. Então, se os outros médicos tivessem esse tipo de conhecimento, eu não precisaria ter passado por tantas coisas. Mas isso também foi a forja de Deus na nossa vida, né? A forja é quando Deus coloca, aquele que está fazendo aquele equipamento, seja uma espada, seja uma faca, seja o que for, ele pega a matéria-prima e coloca no fogo, tira do fogo, dá martelada para dar o formato e bota no fogo de novo para ficar maleável, e depois dá martelada, e depois aquilo se torna uma espada lindíssima, valorosa, caríssima. Por quê? Porque passou pelo processo. Então, a gente precisava passar pela forja, porque Deus estava preparando a gente para o ministério pastoral. Meu marido pastor, eu pastor, e como é que a gente consola as pessoas sem nunca ter sido consolado? Né, sem ter sentido a dor da perda. É muito mais significativo para quem sofre quando sabe que quem está consolando já passou e já venceu. Aí o que aconteceu foi que a doutora falou assim, olha, existe tratamento para clamídia, mas existe tratamento para quando a mulher não está grávida e você já está grávida. Nós vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês são pessoas de fé, então vocês vão para casa, vocês vão orar para esse seu Deus aí, que eu vou estudar seu caso, vou ver o que a gente faz. Eu já vou avisando que qualquer coisa que eu tente fazer com você, você vai ser cobaia. E aí meu marido falou assim, tá, mas é garantia de que vai dar certo? Ela falou, não, é cobaia mesmo, inicial. Nunca tive um caso como esse, vou estudar. Vocês vão para casa, vocês vão orar para esse seu Deus aí, para ele me dar inspiração, para ele me dar sabedoria, para eu descobrir o que eu faço com você, porque agora eu não sei. O que a gente sabe é que você vai perder, inevitavelmente. Se a gente não fizer nada, você vai perder. Se a gente fizer alguma coisa, você vai perder também. Então nós fomos para casa, foi aí então que nós contamos para minha mãe, para minha tia, para as pessoas mais próximas da família, e todo mundo começou a orar. Falei assim, Deus, a gente pediu para o Senhor revelar a médica que tivesse capacidade de cuidar da gente, o Senhor revelou. Nós oramos para o Senhor revelar qual era o real problema, o Senhor revelou. E eu disse para Deus, Deus, eu queria ter a fé de toma teu leito e anda, tipo, eu já sei qual é o problema, agora Deus vai me curar e nada vai acontecer de errado. Mas eu já estou tão sofrida, tão dolorida. A roupa da perdedora, sabe? Eu já tinha vestido, já estava assim, modelinho já ajustado no meu corpo. A roupinha de perdedora. Falei, não, uma das coisas que mais dói quando a gente perde um bebê é a culpa. E a gente fica no e se. E se eu não tivesse levantado da cama? E se eu não tivesse subido 3 degraus de escada? E se eu não tivesse? E se? Então, aí Satanás aproveita isso para jogar na cara da gente, para fazer a gente se sentir culpada, para se sentir pior do que realmente deveria se sentir. Aí nós começamos a orar, quando nós retornamos da médica, ela disse, olha, tem um medicamento aqui que tem todos os princípios ativos que eu preciso, que entrem em atividade no seu corpo para que a gente estabilize e neutralize essa bactéria. Só que como não tem nenhum tipo de estudo, eu não posso dizer para vocês que vai dar certo. O que eu posso dizer eu acredito muito que vai funcionar. Se funcionar, eu garanto o seu bebê até o 7º mês. E aí vai nascer e a gente faz festa. Aí o meu marido olhou bem para ela e falou assim, doutora, se esse tratamento der certo, quem garante o meu bebê é Deus. E aí nós não vamos até o 7º mês, nós vamos ao 9º mês. Aí ela disse, isso aí, papai, é esse tipo de fé que a gente precisa nesse momento. E aí eu fui para ela disse assim, olha, só que tem o seguinte, esse medicamento vai fazer isso que eu preciso no seu corpo. Mas esse medicamento também vai fazer algumas coisinhas com você, mas não vai afetar o seu bebê. Ele não vai ser prejudicado, ele vai continuar desenvolvendo bem, mas ele não vai ser prejudicado. Falei, tá bom. O que vai ter de ruim? Ela disse, você já está enjoada, né? Vai piorar o enjoo, seu cabelo vai cair, sua unha vai quebrar, você vai ter vertigem, você vai ter tontura, você não vai conseguir comer, você vai ter uma série de coisas que vão acontecer. Mas fica firme. Nossa meta é chegar ao 7º mês. Aí fomos para casa, compramos aquele medicamento, era um comprimido enorme, dava assim, grandão, assim, caro,
na palma da minha mão. Antes de tomar, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, mais uma vez eu quero confessar ao Senhor que eu sei, eu tenho consciência de que é o Senhor que dá vida e o Senhor que tira. O Senhor é o dono da vida. Se esse bebê vier à existência é porque o Senhor quis. Não é por conta do medicamento, não é por causa de nada que a gente fizer. Nada que a gente possa fazer humanamente falando vai garantir que esse bebê venha. Então eu vou tomar em obediência e eu vou tomar porque eu sei que eu preciso dessa esperança, eu preciso desse cuidado. Não é um medicamento que vai me dar o meu bebê se ele nascer, eu sei que é o Senhor. Mas eu vou tomar, mas se o Senhor puder passar de mim esse cálice, se o Senhor puder fazer eu não ficar podre, porque ela falou, nós vamos fazer uma redinha, vamos costurar no seu colo de útero, porque você não tem, e você vai ficar de repouso, porque já foi muito mexido, então você vai ter que ficar quietinha. Tudo de novo. Eu falei, Deus, o preço que eu tô pagando para ter esse bebê é tão caro, financeiramente, emocionalmente e de investimento, né? Porque ficar meses deitado numa cama, com o pé da cama erguido, para você ficar praticamente de cabeça para baixo, para não fazer peso, é um preço caro. Se o senhor puder me aliviar dessa. Tomei e fui dormir. Não aconteceu nada comigo. Meu cabelo não caiu, o enjoo que eu tinha até passou, não fiquei mais tonta, não tive problema com labirinto, nada. 14 dias depois nós voltamos nela, fizemos todos os exames de novo e eu estava limpa. Não tinha nada de clamídia no meu sangue, como se eu nunca tivesse tido. Ela disse, olha aqui o seu exame, olha o exame do seu marido. Esse seu exame aqui não parece que é da mesma mulher que tem esses exames aqui que comprovam. Então, vamos ficar felizes, vamos comemorar, mas é semana a semana, daqui por diante. Nós vamos chegar ao 7º mês. A minha mãe disse, se ele chegar ao 7º mês, quem garante meu bebê é Deus, ele vai chegar com 9 meses. Os dias foram passando, eu fui me comportando direitinho, e aí nós chegamos ao 7º mês. Quando nós chegamos ao 7º mês, nós fizemos um culto de ação de graça lá em casa, porque nunca tinha chegado tão longe uma gestação. E aí veio a família, e a única amiga que eu tinha na igreja que ainda acreditava no milagre. E ela me mandava, na época era CD de pastor, DVD de pastor, pregação sobre fé, sobre milagres, fita cassete de testemunhos de milagres. Ela me abastecia, ela era a única pessoa que, além de mim e do meu marido, acreditava que era possível realmente o milagre acontecer. Fizemos lá o culto e tal, no final ela disse, trouxe um presente para você. Só que é um presente em forma de música. E não sei se eu posso cantar um pedacinho da música aqui, mas é bem na época que a música Deus de Aliança foi lançada. Que Deus não é homem para mentir, que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. E que a gente pode enfrentar o que for. E quando ela colocou essa música, tinha sido recém-lançada, foi um chororô naquela casa. Nossa, mas eu desidratei de tanto que eu chorei. E no final ele fala que toda promessa passa pelo teste do tempo. Isso é isso. A nossa igreja, o templo era em cima. Então, depois desse culto de ação de graças em casa, foi a primeira vez que eu fui à igreja depois de grávida. Aí os irmãos bem fortes da igreja me colocaram sentado numa cadeira assim, e me levaram escadaria acima, eu participei do culto. E desde que eu completei 7 meses, nós fomos vivendo dia após dia, com gratidão, com alegria, preparando lembrancinha de hospital, negócio para botar na porta de hospital. E aí o meu filho, ele nasceu com 38 semanas, com 9 meses, certinho. Glória a Deus. Contra todos os diagnósticos, contra todos os exames, contra todas as palavras de maldição, contra tudo. E isso fazem 20 anos e eu abraço e vejo meu milagre todos os dias. E ele tá um rapagão lindo. Eu tenho muito orgulho, assim, de Eduardo. Ia ser Samuel, mas tinha 5 Samuel na igreja. Aí a gente pensou, Isaac, né? Tudo por causa do conta do histórico, das histórias da Bíblia, de Ana. Aí, Ana e eu era fechamento, ela era minha parceira. E aí foi quando chegou o momento dele nascer. Ele nasceu num domingo. E foi num domingo à noite, no horário do culto. Na hora que o Dudu nasceu,
Anjo guardião, quer dizer, Eduardo. Eu falei, Deus, o Senhor permite que eu coloque um nome de um menininho que eu conheci, que eu achei muito fofo, muito educadinho, muito lindo. E a gente sentiu paz. Eu pensava assim, ó, tudo quanto é título que ele quiser ter, pastor Eduardo, doutor Eduardo, Tá bom. excelentíssimo doutor, juiz, o que ele quiser ser. Se ele quiser ir morar nos Estados Unidos, tem versão do nome dele. Achamos lindo e aí todo mundo na família gostou. Tinha apelido para todas as fases da vida, Dudu e Edu. Agora ele já está na fase do Edu. E ele nasceu, mandaram um bilhetinho pro pastor, ele parou a mensagem para anunciar que o Eduardo tinha nascido. E aí as irmãs disseram que foi tipo final de Copa do Mundo na igreja, assim. Era tanto batista dando glória a Deus, aleluia, se abraçando e chorando, foi a coisa mais linda. Imagino, é muito bem emocionante seu Hoje testemunho. ele trabalha, faz faculdade, é um menino de ouro. Acho que Deus te forjou seu marido bastante mesmo, como você falou. Mas é muito bonito de ouvir o testemunho e ver que você agora ajuda pessoas, que ele fez valer tudo. Esse meu testemunho ele está disponível num livro também lá na Amazon. E eu escrevi um livro com base em Romanos 8:28. Eu começo o livro dizendo, todas as coisas cooperam para o bem. Será mesmo? Aí eu começo a contar a minha vida. Esse textão que eu falei para vocês. E aí no final eu conto do milagre, conto de quem é o Eduardo, de como é a nossa família. E no final eu digo, realmente, todas as coisas colaboram, contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade. Quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez na minha vida, quem eu sou, quem eu me tornei, como é o meu ministério hoje, vejo faz sentido. Então, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Todas as minhas lágrimas do passado servem de remédio hoje. E eu recebo vários testemunhos de mulheres que estão passando por esse momento agora, por esse momento de não saber o que pensar, momento de crise de fé. E eu posso dizer, amiga, fica firme, porque Deus sabe o que faz. Confia nele, confia no processo. Independente do que você está sentindo, não viva uma fé emocional, viva uma fé racional. E seja intencional na sua vida, no tempo certo, Deus vai honrar. E de lá para cá eu tenho muitas mulheres que disseram, li o seu livro, fui encorajado por você, agora estou com meu bebê nos meus braços, sabe? Então isso é lindo, é inspirador. Bom, a gente queria falar agora do seu lançamento mais recente, A Forja do Amor. Esse aqui é meu novo bebê. Conta pra gente o que fez surgir esse livro. Meu marido trabalhou muitos anos em televisão. Nós moramos um tempo aqui no Rio de Janeiro, depois nós moramos no Espírito Santo. E aí chegou um momento que Deus mandou a gente voltar para Curitiba. A gente estava de férias em Curitiba, aí meu papai, meu tio, meu pai do coração, ele teve um infarto e a gente entendeu que era o momento de voltar, de cuidar dele, de estar junto com a família. Quando eu voltei, tanto eu quanto as minhas irmãs, minhas cunhadas, a gente já tinha bastante tempo de casado, né? Todo mundo já com mais de 20 anos de casado. 15, 20 anos de casado. E no meio de todo esse fogo cruzado que foi a nossa vida, o nosso casamento, quando um casal perde um bebê ou um filho, normalmente esse casal se separa. Porque é comum, as pesquisas mostram que 80% se separa porque não dá conta desse tipo de luto. Com a gente foi ao contrário, em vez da gente se afastar, a gente se uniu cada dia mais. E então o nosso casamento ele é muito forte. Eu casei com meu melhor amigo, então a gente tem conversa, a gente sorri junto, a gente faz tudo junto, a gente trabalha junto, a gente é pastor junto, a gente vive junto, a gente se dá bem, a gente curte as mesmas coisas. E a gente se ama, a gente tem química, né? E muitos anos trabalhando no Ministério Pastoral com casais e vendo as demandas das pessoas. Quando nós voltamos para Curitiba, eu vi que um ou outro casamento estava assim meio sem vida, meio sem sal, meio sem graça. E a gente se curte muito. Eu comecei a orar, falei, Deus, poxa, tinha um irmão que estava ali meio querendo separar. Aí eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer para ajudar?
Aí a tia Chile, como sempre, com palavra de sabedoria. Tia Chile tá no meu rol das musas, sabe? Eu tenho as minhas musas inspiradoras. Ela era esposa de pastor. Ela tinha uma empresa que ela ajudava a cuidar. Ela tinha uma casa com 9 pessoas que ela dava conta. E ela estava sempre linda, sempre loura, sempre de batom, sempre bem arrumada, sempre cheirosa. E com a casa organizada. E ela dava aula na igreja, e ela regia os hinos da igreja. Então, ela, minha musa inspiradora. Amo você, tia Shirley. E quando a gente voltou para Curitiba, ela falou assim, Celinha, ajuda fulana, tá num momento difícil, conversa com ela. Aí eu fiz um grupo de WhatsApp com as minhas cunhadas e a minha irmã. E falei, bom, escrevi um texto, um devocional. Assim, bom, falei para elas assim, eu tenho uma coisa aqui que Deus está me dando que eu queria compartilhar com vocês. E aí Deus foi dando maná do dia. Eu escrevia hoje, postava hoje. Escrevia amanhã, postava amanhã. E foi indo, e o negócio foi crescendo, deu 15 dias, deu 20 dias. E aí a gente começou a ver transformação no casamento delas. E aí teve um irmão que diz assim, Celinha, eu não sei o que você está fazendo com essas mulheres, mas continua que tá bom o negócio. Continua que tá dando certo. Quem estava querendo separar não separou, e os casamentos que já eram bons ficaram melhores. E foi muito legal que uma cunhada falou assim, meu casamento, eu já sabia que meu casamento era bom, agora eu constatei que é maravilhoso. E aí a outra que estava meio capenga melhorou também. E eu falei, gente, eu acho que eu já dei tudo que tinha que dar. Eu falei assim, não, vamos chegar a 40 dias, vamos fazer os 40 dias. Assim, então vocês oram aí para Deus dar mais alguma coisa, né? E Deus foi dando, e eu consegui escrever 41 dias. Tem um dia de bônus. E quando a gente terminou, a gente se reuniu, fez uma festa, tomou um café, começou a contar as bênçãos e tudo que Deus tinha feito naquele momento. Celinha, a gente tem... Marcelinha, né? Marcele, Marcelinha, Celinha. Minha família chama de Celinha. A gente tem um material precioso nas mãos, não dá para ficar só com a gente. Que tal se a gente chamasse as nossas amigas para o grupo? E aí você repostava tudo que você postou pra gente, para que elas fossem abençoadas também. Eu falei, legal, projeto legal, né? E aí eu abri o grupo em menos de 1 hora. Na época, o grupo de WhatsApp só cabia 357 pessoas, 6. Em menos de 1 hora lotou. E aí eu comecei a receber mensagem no privado, eu preciso entrar, por favor, deixa eu entrar. Abri o segundo grupo, fechou em meia hora. Abri o terceiro grupo, fechou. Abri o quarto grupo, fechou. Igual aos grupos do 50 e poucos grupos. Aí eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso de mulher? Porque antigamente o grupo era aberto. Eu falei, eu tive que fechar os grupos. E aí um monte de mensagem disse assim, gente, eu vou pegar as líderes de igreja, líderes de mulheres, vou fazer um grupo só com elas. Fiz um 5º grupo. E aí eu autorizo vocês a replicarem nos grupos de vocês tudo que eu postar. Vocês podem repostar. Mas eu não dou conta de mais mulheres. Aí foi assim, eu dei conta dos 5 grupos, e aí o 5º grupo repostava em outros tantos grupos. E eu fui repostando, e aquilo foi crescendo, e quando acabava 40 dias, começava de novo, e aí tinha lista de espera para entrar no próximo 40 dias. Caramba. E as meninas diziam, poxa, eu queria poder, mas eu não estou conseguindo ler, porque era muito textão, né? Você podia gravar. Aí eu gravei áudio de todos os dias, aí comecei aí elas dirigindo, elas ouviam, lavando louça, elas ouviam, e aí cresceu ainda mais, esses áudios foram para diversos países, e chegaram em lugares que eu nunca imaginei pôr o pé, chegaram em cidades e países que eu nunca nem sabia que existia aquele lugar no mundo, e cresceu numa proporção assim exponencial que eu não sei explicar. Então o trabalho dos devocionais e a minha voz foi a lugares que eu nem sei. E até hoje esses grupos funcionam. Tem mulheres que replicam, continuam replicando. E foi quando a gente entendeu, a gente conversou com a editora e falou assim, olha, tenho esse projeto, ele é grande e tem grande potencial, e as meninas estão me pedindo para escrever a versão masculina. Elas querem porque querem que transforme esse material para que os homens possam participar também. Aí conversei com a editora, a gente revisou todo o material, eu reescrevi bastante coisa, adaptei outras coisas, porque eu fiz algumas pós-graduações aí que me ajudaram também na área de sexualidade.
E quando a gente chegou no texto final, a editora falou assim, é agora, vai nascer. Né? O livro chegou na minha mão, assim, impresso, bonito, lindo, eu acho lindo, assim, bem feminino, bem delicado. No dia do aniversário do meu filho de 20 anos. Olha. Então, quando o meu milagre fez 20 anos, o meu segundo bebê nasceu. E eu, com a ajuda do meu marido, reescrevi ele na versão masculina, para que o marido e a mulher possam fazer juntos. E aí, Mostrar pra câmera. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube o link do e-book, você pode adquirir, se informar. Tem distribuição pela MK Books. Isso. E aí, tá aí, o deles está quase pronto, né? A editora disse que esse ano ainda nasce também o dos homens. Amém. Nós traduzimos, né? Quando eu falo de indicadores de que seu relacionamento está bem ou não, que você precisa prestar atenção em certas coisas, para as mulheres eu falo de termômetro, de levar no hospital, de não levar no hospital, precisa, não precisa. Para homens eu falo de carro, de painel de carro. Acendeu uma luzinha no painel do seu carro, o que é que você tem que fazer? Vai ter que esperar as outras luzinhas começarem a atender para tomar uma providência? Não. Então é isso, sabe? É o mesmo assunto, mas com uma fala diferente e com aplicações diferentes para que ele também possa participar. Não é um livro de uma leitura direta. É um livro devocional, são 40 dias. Você vai ler uma pequena porção do livro, vai ter uma oração guiada, vai ter tarefa para fazer, porque é oração. É orar com ação, com atitude intencional, racional. Você vai pegar a palavra de Deus, vai aplicar na sua vida. Então eu falo sobre comunicação, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre sexo, que o sexo é bom, criado por Deus. Tem gente que pensa que Deus criou o homem, a mulher, olhou para o lado, tampou o olho e falou para o diabo, faz aí o que você tem que fazer, que eu não vou nem olhar para isso. Não, sexo é bom, ele é vida, ele gera vida, ele gera satisfação, ele é bom para o coração, ele é bom para a pele, ele é bom para o ânimo. Então, o sexo é bom para o corpo, para a alma e para o espírito, quando os dois se tornam um novamente. E eu amo esse projeto e a editora também comprou essa ideia, viu que de fato ele faz diferença na vida das pessoas. Não é um livro para você se informar, é um livro para transformar. E aí a gente colocou aqui, desafio de 40 dias para aquecer seu casamento. Porque um casamento que é bom pode melhorar. E aquele que está perigando, que tem ali uns sinais, uns indicadores de que não está indo bem, ele te dá caminhos para que você reverta essa situação antes que seja tarde demais. Amém. Vamos pro ping-pong? Vamos, estamos aqui no finalzinho, a gente tem um ping-pong. Vai ser rapidinho, pastora. Uma personagem feminina da Bíblia que te inspira. A mãe de Samuel. Versículo favorito. Na força que Cristo me dá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não por causa do que as pessoas pensam de vitória, 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 mas porque o apóstolo Paulo disse, se eu estiver na prisão, se eu estiver com frio, se eu estiver com fome, se eu estiver numa mesa de banquete, se eu estiver na presença do rei, aonde eu estiver, na força que Cristo me dá, posso todas as coisas. Posso vencer, posso sobreviver, posso superar. E é assim que eu tenho vivido a minha vida. Um autor e escritor que você goste muito também. Ah, tem vários. Mas o primeiro que me vem à mente é sempre John Maxwell. Sou formada em administração, minha primeira graduação foi em administração, então foi quando eu descobri que o ser cristão também pode ser um ser inteligente, um ser administrativamente empoderado, não apenas do conhecimento humano, mas do conhecimento de Deus, e que as duas coisas podem caminhar juntas e que uma coisa não exclui a outra. Amém. Foi com ele que eu descobri isso. E aí tem a Joyce Meyer também, que eu gosto muito. Tem 2 livros dela em especial, assim, que me ajudaram muito, que é Eu e Minha Boca Grande e Campo de Batalha da Mente. São os meus favoritos. Para encerrar, o que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus? Obrigado por me amar. Obrigado por me aceitar, por me perdoar, por me salvar, por ser Senhor da minha vida, por dar sentido à minha vida. Amém.
amo Jesus. Amém. Obrigada, obrigada, por pastora. contar seu testemunho e compartilhar de algo tão íntimo que aconteceu com você. Obrigada mesmo. Que várias mulheres que estejam assistindo a gente possam se sentir inspiradas e com a fé renovada também, né? O livro da pastora Marcele está disponível no formato de e-book na MK Books, então se você não quer esperar para ter o físico, você pode adquirir o livro na forma digital. Já dá para adquirir hoje mesmo. Beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.